eu queria que você acompanhasse comigo a leitura do texto bíblico, e leio na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe-me com a sua versão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixa a sua Bíblia aberta. Como eu disse, a gente vai a algumas casas, visita algumas pessoas, e a gente não poucas vezes encontra, às vezes, diante de uma mesa, diante de um móvel especial da sala, uma Bíblia aberta. E quando nós vamos ver a Bíblia, ela está aberta no Salmo 91. Eu vivi muitos anos fora do país, e lembro que quando voltei, havia um lugar na Baixada Fluminense, que todo mundo me disse que era a capital do jeans. Se você fosse lá, você comprava jeans barato em tudo com lugar. Um lugar chamado Vilar dos Teles. Não sei se você já ouviu falar nesse lugar. Muito bem. E aí eu fui lá, não é? Curioso, fui lá. E que fiquei mais curioso ainda, porque em cada caixa de qualquer estabelecimento estava lá o Salmo 91. Aí eu ingenuamente perguntava: você é crente? O dono daqui é crente? E aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim: esse cara deve ser um ET, ele deve viver num outro mundo, porque eu ingenuamente pensava que com o Salmo 91 ali, a dona do estabelecimento fosse alguém crente, evangélica. Era para dar sorte, é para evitar mal olhado, irmãos, não é? E aí, irmãos, a gente pega o Salmo 91 e, independentemente da intenção da pessoa, eu diria para você que este é um mau uso da Bíblia. A Bíblia está sendo usada assim, como um talismã, como um amuleto, como um encanto, como uma magia, como se o simples fato dela estar aberta, ela irá me proteger. Como esse texto aqui fala de muitos livramentos, a pessoa presume que, se ela tiver ali na sua casa, no seu estabelecimento, a Bíblia aberta nesse texto, os maus espíritos, sejam o que forem, os maus olhares, as almas do outro mundo, não vão lhe trazer problemas. É exatamente isso. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia não é um amuleto. Ela até nos ensina em 1 Coríntios 3:6, assim: a letra mata,
mas o Espírito dá vida, o Espírito vivifica. O que nós temos de sagrado na Bíblia não é a sua tipografia, não é a sua impressão, mas a verdade das Escrituras, quando ela atinge o nosso coração, penetra na nossa mente e começa a fazer parte da nossa existência. Isso é tão importante que eu tenho que repetir. O que é importante nas Escrituras, na Bíblia, não é a sua tipografia, não é a sua impressão, mas a verdade contida nela, as verdades contidas nela, quando elas atingem o nosso coração e atingem a nossa mente e começam a fazer parte da nossa existência, da nossa vida. Jesus certa vez disse que as palavras que ele estava dizendo eram verdade e vida, ou seja, aquela coisa que pode mexer com você, aquela coisa que pode transformar algo dentro de você, de dentro para fora. O que vale na Bíblia são as verdades de Deus aplicadas à nossa vida, à nossa existência. Mas o Salmo 91, nós gostamos dele, muitas pessoas são atraídas pelo Salmo 91, porque ele relata muitos problemas, ele retrata perigos que nós corremos. Em primeiro lugar, ele fala de perigos de natureza física. Olha para o verso 3: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele fala da peste perniciosa. No versículo 6, ele fala, no versículo 6, nem da peste que se prolonga nas trevas. Todas essas coisas estão relacionadas com perigos físicos que nós passamos. A nossa saúde é uma casquinha de ovo, irmãos. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não sabemos. De repente surge um aneurisma, uma célula mal formada, uma coisa mínima que subitamente altera a sua vida e altera o seu dia a dia. E aí nós nos damos conta de como a nossa natureza é frágil demais. Eu fico pensando na história do Brasil, por exemplo, esse país com uma dimensão continental. Nós temos febre amarela, que já matou milhões de pessoas no Brasil. Nós tivemos febre espanhola no mundo, que matou 18 milhões de pessoas na Europa. Doenças novas que vão surgindo. Então parece que o salmista está dizendo que nós precisamos da proteção de Deus, porque temos perigos, passamos e enfrentamos perigos físicos. Nós passamos por uma pandemia de 2019 a 2021. Quem imaginava que uma coisa que começou lá na China ia chegar ao Brasil, ia chegar ao mundo todo? Muita gente morreu. Talvez você tenha sido marcado por pessoas queridas do seu relacionamento que partiram em função dessa situação. Mortandade. Em segundo lugar, esse salmo fala aqui daquilo que eu vou chamar inapropriadamente, preste atenção no que eu estou dizendo, forças do destino. Eu não gosto dessa expressão, mas eu não encontrei uma melhor. Eu não gosto muito de destino. Se você planeja ir viajar de Teresópolis até Juiz de Fora, e você chegou a Juiz de Fora, você fez uma viagem do Teresópolis a Juiz de Fora. Se você planejou e no meio da viagem você sofreu um acidente, um parente seu morreu, você fala, foram as forças do destino. Não é? Eu não gosto disso porque destino parece tem a ver com acaso, com coincidência. A Bíblia não me autoriza a falar dessa forma, pois destino parece uma coisa cega, impessoal, mas o salmista fala de coisas que parecem estar absolutamente fora do controle, do nosso controle. Olha como ele fala, versículo 10, olha para a sua Bíblia aí, versículo 10, nenhum mal lhe sucederá,
praga nenhuma chegará à sua tenda. Ele fala de pragas, irmãos. Ele fala de praga, coisas que parecem ser assim um tanto quanto fortuitas. Terceiro lugar, ele vai falar de um terceiro perigo que nós enfrentamos. Ele fala de fatores psicológicos que adoecem a gente. Olha para o versículo 5 aí, olhe para a sua Bíblia. Ele diz assim: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Terror noturno, ele está falando de distúrbios da alma, de distúrbios do coração, está falando de desequilíbrios emocionais que as pessoas têm, traumas que nos atormentam, falências e tragédias são tremendas, e isso podem fazer parte na gente. Então, eu me lembro que, e você deve estar lembrado, que há alguns anos atrás, um grupo de estudantes foi passar uma noite na Boate Kiss, lembra-se? Lá em Santa Maria, e aconteceu uma verdadeira tragédia, uma catástrofe, lutas também que acontecem na sua vida, e você não sabe nem de onde vem, problemas neurológicos, problemas psíquicos, e o salmista está preocupado com tudo isso, e nós estamos sujeitos a essas coisas todas. Em quarto lugar, o salmista fala de problemas sociais, ele fala de guerra, e a Europa até pouco tempo estava muito contente, celebrando 50 anos sem guerra, até que veio Putin e começa a invadir a Ucrânia, e agora nós estamos há 3 anos de guerra na Europa, irmãos, e pela primeira vez nós, depois de 50 anos, vem a guerra, mas deixa eu contar que antes nós tivemos uma guerra também na Bósnia, sérvios, e vem a guerra, ela machuca, ela arrebenta a família, separa a gente, e a vida se esvai e perde todo o seu valor. E eu me lembro que na guerra dos sérvios, na Bósnia, houve uma faxina étnica, isso há 30 anos atrás. Os soldados entravam nas casas, estupravam moças, para que os filhos nascessem naquela terra, fossem filhos deles. Estima-se que na Segunda Guerra Mundial houve 100 mil estupros, irmãos. Imagina como isso fica na alma da pessoa, uma sociedade inteira, uma geração inteira, guerras que de repente assolam pelo mundo e trazem infelicidade para muita gente. Nós não estamos livres dessas coisas. No versículo 5, deixa eu voltar para o versículo 5, ele fala de seta que voa de dia. No Brasil nós atualizamos isso, nós não temos seta, não usamos mais seta, nós temos bala perdida, né? E aí, quase toda semana, essa bala encontra, não está perdida, porque encontra uma criança, encontra uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem nada a ver com aquela coisa, e aí o sujeito ouve um tiroteio, vai dar uma espiada na janela e toma um tiro, porque a facção ou o soldado, sei lá o que, amedrontado, os meliantes, como é dito oficialmente, deram um tiro para o alto e pegou nele e ele morreu. Em quinto lugar, ele fala de elementos espirituais. Irmãos, o Salmo nos fala de forças espirituais interagindo com o diabo e todas as suas hostes e atingindo pessoa. Ele fala de laços do passarinheiro, que é uma coisa complicadíssima, e o sujeito cai numa arapuca maligna, como o passarinho que vai atrás do alpiste, fica preso, e daqui a pouco ele vai viver preso, e aquilo que Paulo fala mais tarde como ciladas do maligno.
E nós somos cercados por todos esses perigos e temos a sensação de que a nossa vida é extremamente frágil. No livro Sertão Veredas, Guimarães Rosa, tem um personagem chamado Teobaldo, é um dos personagens centrais do livro. Ele é um homem muito infantil, muito roceiro, capial mesmo, embora seja analista, e Teobaldo vai dando as tiradas filosóficas dele, e a mais conhecida de todo o livro, mesmo que você não tenha lido, é ele dizendo: viver é muito perigoso. Mas deixa eu completar. Fernando Sabino, contista, ele dizia: viver faz mal à saúde, cria rugas, dá dor no peito, dor no coração, dor em tanto lugar, viver faz mal à saúde. Era isso que ele dizia, irmãos. Eu fico olhando essas notícias, como elas são desencontradas, e eu acabei descobrindo que aí a pessoa não pode mais comer em paz, porque comer hoje se tornou um problema sério. Já repararam nisso? Nós não podemos comer isso, não podemos comer aquilo. Podíamos comer ovo, depois não podíamos mais comer ovo, agora devemos comer ovo. Olha, irmãos, que coisa esquisita a nossa sociedade. Você também não pode levar o menino ao parque, porque foi feita uma reportagem contando o número enorme de bactérias que há na areia. Eu bebi a água da bica quando era garoto, depois de um jogo de futebol, irmãos, com mãos sujas. Quantas vezes com a mão suja fiz assim, bebi aquela água toda, não é? Mas você hoje não pode fazer isso por causa das infecções. E você começa a olhar para a vida e dizer: socorro, eu vivo, viver é muito perigoso. Agora, o que me chama a atenção nesse salmo é que, embora o salmista esteja mostrando todo o tipo imaginado que possa haver de perigo na vida, os perigos que nos rodeiam, ele não começa esse salmo com uma nota de pessimismo, ele não começa esse salmo com uma nota de medo, ele começa assim fazendo uma afirmação. E é aqui que eu acho que nós temos de entender a palavra de Deus. Olha como é que ele começa com uma afirmação de confiança, versículos 1 e 2, e ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa é a minha versão, mas a versão mais tradicional diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele não começa esse salmo com medo de viver. Repararam nisso? Irmãos, se fosse eu relatando tudo isso, eu falo assim: socorro, vocês têm que viver. Mas ele começa com uma nota de fé, de confiança. Ele começa com uma declaração de fé. Eu diria: como é que nós podemos fazer para trabalhar o nosso coração e vivermos num mundo tão perigoso, com esse sentimento também de confiança e fé, mesmo debaixo de tantas situações difíceis que temos que enfrentar? E aí ele nos dá algumas pistas, e a gente fica tão obcecado: não vamos ter isso, não vamos ter aquilo, Deus vai nos defender disso, aí você põe lá na parede lá da sua casa, achando que você está seguro, mas ele está dando algumas pistas para a gente. Ele diz que nós precisamos aprender a viver debaixo da sombra de Deus, debaixo da sombra do Onipotente, debaixo do Deus revelado na Bíblia. Está dizendo isso. Um mundo tão perigoso quanto nós vivemos, se você só quer a proteção de Deus, você não está entendendo o que esse salmista está querendo nos dizer. Ele está dizendo o seguinte:
o segredo para andarmos em confiança num mundo em que estamos sujeitos a tantas circunstâncias ruins, é vivermos pertinho, é vivermos em comunhão, é vivermos em intimidade, é vivermos achegados a esse Deus. Reparou que sombra não fica longe daquilo que lhe causa sombra, irmãos? E porque ele não diz que todas as pessoas serão libertas desses perigos, mas ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, enfrentando essas circunstâncias tão difíceis, ele vai dizer: o Senhor é meu refúgio, o Senhor é o meu baluarte, o Senhor é meu escudo. Ele não está isento de todas essas dificuldades e perigos. Nós crentes sabemos que não estamos isentos de nada disso. Crente morre de bala perdida, crente morre de câncer, crente morre de tantas outras coisas, mas ele, diante das adversidades e dificuldades da Bíblia, ele habita no esconderijo do Altíssimo, ele habita à sombra do Onipotente. E é isso que nós precisamos aprender a fazer, precisamos descansar à sombra do Deus Onipotente. Em dias de sol, dias causticantes, nós vamos lá para a sombra do Onipotente. Você vai estar pertinho de Deus. Eu estava ouvindo um filho que foi criado no interior da roça. E aí ele disse que seu pai, nas férias, não poupava nenhum filho. Então eles tiravam férias e eles iam para o campo roçar o pasto. Eles, naquele tempo, levavam uma enxada nas mãos, alguns outros instrumentos agrícolas, e eles começavam a trabalhar. E ele disse que era um sol duro, diante de um sol duro, inclemente. E quando eles viam uma árvore, o que eles iam fazendo? Eles começavam a roçar em direção àquela árvore. E aí, quando eles estavam chegando perto e estavam debaixo da sombra da árvore, eles começavam a roçar bem devagarzinho. Quase não davam produção, porque ali, debaixo daquela sombra, aquilo era muito gostoso de se estar. É isso que Deus está dizendo para nós. Nós estamos diante de circunstâncias muito duras e difíceis da vida. E o segredo de enfrentar isso é estarmos à sombra, pertinhos, gozando da presença de Deus conosco. O salmista está falando exatamente nisso. Qual é a sombra para onde você corre quando as coisas estão fora do seu controle? Qual é a sombra que você tem corrido? Para o advogado? Você tem corrido para um político? Qual é a sombra que você corre quando as coisas estão fora do seu controle? Quando as crises sociais, fatores psicológicos, pressões econômicas atingem o seu universo, o seu mundo, para onde você corre? É isso que o salmista está dizendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, ele vai descansar. O rapaz foi criado numa tribo indígena em Roraima, e dizia que na sua tribo, eu não sabia disso, eu aprendi, ele fora criado pelos seus avós e não pelos seus pais, e que desde que eles eram pequenos, bem cedo, eles eram ensinados a buscar um lugar de refúgio. Podia ser uma árvore, podia ser algum lugar. E ali, quando ele estivesse com raiva, ele estivesse triste, ele estivesse passando por um momento difícil, ele corria para aquele lugar para desabafar. E ali ele podia xingar, ali ele podia gritar, ali ele podia chorar. E ele escolheu um pé de jatobá.
e todos tinham um lugar de refúgio, e ninguém podia ir no lugar de refúgio do outro. Numa situação assim, eles tinham que ir para o seu lugar de refúgio. Todos tinham o seu lugar de refúgio, e ali ele tinha direito de chorar. Então ele disse que muitas vezes na vida, ele chorava, e quando ele cansava de chorar, ele limpava os olhos e voltava para a tribo. E eu ouvindo isso, eu descobri que todos nós precisamos desse lugar para correr. Para onde você corre quando você não tem onde correr? O salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra desse Deus onipotente, desse Deus que tem todo o poder, desse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que é propício, tem todo o poder para qualquer situação que você esteja enfrentando. Os perigos estão aí, mas você tem para onde correr, e você tem um lugar seguro para correr. Você tem um Deus forte, poderoso, cheio de graça e misericordioso. Você não é órfão, você tem para onde ir, e isso para mim é simplesmente maravilhoso. É simplesmente muito bom eu saber que nos dias mais difíceis da minha vida, eu não estou sozinho. Eu posso chorar diante de Deus. Eu posso deixar de fingir que eu sou forte. Eu posso dizer para Deus que eu não sei o que fazer. Eu posso dizer para Deus que se Ele não vier e intervir na minha vida, naquela circunstância, vai tudo para o beleléu. E eu posso ser o Renato que eu sou, frágil, limitado, mas eu tenho um lugar de refúgio. Você tem? A segunda coisa que esse texto vai trabalhar, e nós temos perdido muito, é ele nos chamar a atenção da necessidade que nós temos de intimidade com Deus. É isso que ele está falando, porque ele fala nisso nos versículos 13, 14, 15 e 16, olha comigo nesse texto aí. Você pisará o leão e a cobra com os pés, e esmagará e o leãozinho e a serpente. Você diz: opa, é comigo mesmo, né? Aí Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei porque conhece o meu nome. Olha os pronomes: a mim, meu. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, nas suas angústias eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Presta atenção com os termos aqui, são pessoais, são próximos, meu, minha. Deus está falando aqui de gente que conhece o seu nome, de gente que o conhece. Deus está falando de gente com intimidade com Ele. E eu quero fazer uma diferença aqui entre intimidade com Deus e a pessoa religiosa. Ele não está falando, aquele que vem à igreja habitará em segurança. Ele não está falando isso. Ele está falando aquele que habita no esconderijo, no meu esconderijo. A minha sombra está íntimo comigo. Esse vai estar debaixo do meu cuidado. Ah, irmãos, os puritanos diziam, e os puritanos são uma corrente teológica da reforma, e eles diziam uma frase tão esquisita que eu queria que você prestasse atenção nela: você tem de aprender a orar até que você ore. Vou repetir: você tem de aprender a orar até que você ore. E muitas vezes a sua oração não será falar nada, será
ficar em silêncio na presença de Deus. Porque eu tenho a sensação de que eu oro muitas vezes sem orar, irmãos. Às vezes eu tenho a sensação que as minhas orações não se aprofundam. E essa é a maior crise da minha alma. Porque eu preciso buscar intimidade com Deus. Os irmãos pensam que um pastor tem intimidade automática com Deus. Se eu não buscar, se eu não insistir, se eu não abrir meus olhos, eu não tenho intimidade com Deus, eu não tenho tempo para Deus. E é preciso buscar intimidade com Deus. E intimidade é coisa que se estabelece através de um relacionamento. Deus não chamou você para ser um religioso, mas Deus chama você para um relacionamento pessoal com Ele. Pessoal com Ele é para enfatizar. Quando Jesus fala de discipulado, Ele fala de compromisso com a pessoa dele. Se você vai à Bíblia e vai ao Evangelho de Marcos, Jesus escolheu 12 discípulos e chamou-os a si para que andassem com Ele e depois fossem enviados. O primeiro chamado era para comunhão, para estarem na presença de Jesus. Depois de comunhão e intimidade com Jesus, eles seriam chamados e enviados para pregar. O que eles pregariam se não estivessem com Jesus, não aprendessem com Jesus, não tivessem intimidade com Jesus? E é esse o seu chamado também na Bíblia. O chamado não é para ser religioso. O chamado é para andar com Jesus. Irmãos, quando Jesus fala de discipulado, Ele fala de um compromisso com a pessoa dele. Ele está falando de você fazer amizade, de você fazer uma caminhada histórica com Ele. A gente sempre pensa que está tudo bem se eu estou indo à igreja todo domingo. E vou dizer para você, é bom vir à igreja, venha à igreja sim. Venha celebrar a sua fé, há sempre oportunidade de crescer e aprender. Mas eu quero dizer para você que é muito mais do que isso, é um relacionamento seu, pessoal. Mas é muito mais que tudo isso, e é muito mais belo. Não é mera questão de você cumprir rituais, de cumprir determinada liturgia, não é isso. Deus está falando de gente que se relaciona com Ele. É intimidade com Deus que vai trazer graça para o nosso coração no meio desse mundo perigoso. E no meio desse mundo perigoso você sabe que não está sozinho, Deus Todo-Poderoso está com você. Mesmo que todos esses fatores físicos, psicológicos, sociais e espirituais estejam lutando contra nós, nós ainda estamos dizendo, Tu és o meu refúgio, o meu baluarte. Em outras palavras, é aqui que eu fico, eu vou ficar perto de Deus. Eu não vou correr para outro lugar, porque para mim, a minha intimidade é com Deus. Não há outra cisterna onde eu vou saciar a minha sede, porque onde eu sacio a minha alma é no próprio Deus. Isso é intimidade, e é uma coisa que nós precisamos aprender a desenvolver, é o silêncio da nossa alma, através da oração, de um tempo com Deus, da leitura da palavra, na experiência a sós. Talvez você possa começar até nessa semana, dizendo, Deus, eu queria ter uma experiência contigo, Senhor. Não é uma questão de ir à igreja, eu estou insistindo nisso, é você dizer, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero o Senhor. Não é uma questão de religiosidade, é uma questão de intimidade com o sagrado. Eu noto, irmãos, que o nosso grande problema é que nós queremos nos relacionar com Deus comercialmente. Que é isso, pastor?
queremos tudo aquilo que pode vir das mãos de Deus para a nossa vida, inclusive essa segurança que as pessoas estão buscando quando leem o Salmo 91. Nós queremos tudo aquilo que Deus pode nos dar, só não queremos o próprio Deus. Esse é o nosso problema. Queremos a segurança de Deus, mas não queremos o Deus que dá segurança. E a Bíblia está nos exortando a termos uma experiência com Deus, porque mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o que diz o salmista? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Irmãos, mesmo que você passe por dias sombrios e escuros, mesmo que você passe por provação, se estamos em intimidade com esse Deus, estamos firmes, porque nós estamos firmados no caráter de Deus, na intimidade com Ele, não nas circunstâncias, e no fato de que eu conheço esse Deus e sei quem Ele é. Mas a terceira coisa, e nós ficamos procurando proteção, mas a terceira coisa que esse salmo quer nos ensinar, ele fala que uma maneira de nós nos apropriarmos desse Deus e dessa segurança é usarmos a verdade como escudo para a nossa vida. Porque ele fala nisso no versículo 4, ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade, na minha versão diz, é proteção e escudo, e algumas traduções dizem é pavês e escudo, não é isso? Aí você vai no Google e vai procurar por pavês, e o Google vai lhe dar uma série de receitas de sobremesa, e você, opa, mas aqui pavês era um tipo de escudo que era usado em guerra. Os escudos tinham geralmente um formato arredondado, mas os pavês tinham um formato retangular e comprido. Ele protegia o corpo inteirinho do guerreiro, e eram usados pelos soldados para eles poderem ir à guerra. E o salmista diz que a verdade de Deus é proteção, é esse pavês que protege tudo nosso e é o nosso escudo. A proteção que nós precisamos para a nossa mente no dia mau. E se você vai lá em Efésios 6, a Bíblia diz que nós temos que nos municiar, nos equipar com o capacete da salvação, e o capacete protege a nossa mente das investidas malignas, aquelas ciladas, aqueles ardis, aquelas frases soltas que eles jogam na nossa mente para nós desanimarmos, para nós acharmos que não há jeito. E nós precisamos usar todo esse equipamento, irmãos, e o escudo era isso. Irmãos, o salmista diz que a proteção que nós precisamos para a mente, para a nossa vida, para as nossas emoções, é exatamente a verdade de Deus. Quando Jesus estava sendo tentado, ele foi acossado por Satanás, e Satanás é tão astuto que chega a citar a Bíblia várias vezes para Jesus, e cita de forma distorcida, mas está citando a Bíblia. E há muita gente falando em nome de Deus e distorcendo Bíblia. Mas Jesus, ele estava firmado na palavra. E ele estava usando a palavra como ela deve ser usada. E ele rechaçou, ele jogou para o alto todas as sugestões que Satanás fez a ele, grudado numa pretensa palavra de Deus. E Jesus, conhecendo a verdade de Deus, retrucou, rebateu e afastou o inimigo e afastou-se da tentação.
Se a nossa mente estiver focada nisso, se ela não estiver focada nisso, na palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as verdades de Deus, entesourando a palavra de Deus, entesourando os ensinos de Deus no nosso coração, nós perdemos o ponto e não vamos poder nos defender quando a acusação do mal vier. A Bíblia diz que nós devemos colocar o escudo da fé, e é a palavra de Deus que sustenta a gente, e é ela quem nos dá a condição de olharmos e ficarmos firmes em Deus. O texto vai falando então de 3 coisas para nós. Nós ficamos pensando, a seta, peste, praga, e ele está querendo chamar a atenção de nós para as necessidades de segurança que vêm diante de 3 coisas: vivermos à sombra do Onipotente, vivermos os desafios da vida, sabendo que nós não estamos sozinhos, nós estamos perto de Deus, Deus está perto de nós. Termos intimidade com Deus, Deus nos conhecer. Eu gosto muito de João 10, estava falando de João 10 para minha classe hoje, na escola bíblica dominical, e Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço como ovelhas, porque Jesus conhece todas as pessoas, mas Ele sabe se você é ovelha dele ou não. E aí Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Se é ovelha de Jesus, obedece a Jesus, quer seguir a Jesus, quer andar obediente a Jesus. E Jesus fala isso. E ele faz 3 declarações do que ele faz pelas ovelhas: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Uma ovelha de Jesus não sai da mão de Jesus, ninguém a arrancará, diz uma verdade. Então eu quero chamar a atenção de você, que é intimidade com Deus, ser ovelha de Jesus, ouvir a voz de Jesus e ser conhecido por Ele como ovelha dele. Ele não quer saber se você é batista, se você é presbiteriano, se você é da Universal, se você é católico, quer saber disso. Ele quer saber se você é ovelha dele. Pode ser ovelha ou ovelha, aí é outra história, mas Ele quer que você seja isso. E aí, irmãos, quando eu sei que eu sou ovelha de Jesus, a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica, dá testemunho ao meu coração que eu sou dele. Então eu posso saber que eu sou conhecido de Jesus como dele. Eu já falei isso para os irmãos, eu fico ouvindo as pessoas ficam cantando assim: Mengo, nem ser, Vasco, até Vasco eles cantam, irmão. Fogo, né? Eu gosto, quando eu ouço isso, eu gosto de um hino do cantor cristão que diz assim: eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor, não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Eu sou de Jesus. É Jesus, irmãos. O que eu chamo a sua atenção é que a Bíblia está sempre querendo chamar a nossa atenção para vermos que sempre há muita luta a enfrentar. Esse salmo está dizendo: nesse mundo vamos ter lutas. Esse salmo está dizendo que há muita luta, há muita coisa que pode vir sobre nós, mas o que vai determinar a nossa vitória é sabermos para onde nós vamos quando as coisas apertam.
Que tipos de escudo você está usando, você usa, quando as acusações vêm à sua alma? Que tipo de escudo você está usando, quando, de repente, aquilo que era seguro se torna inseguro? E eu quero dizer para você, eu li atrás uma coisa que me chamou a atenção, e o homem dizia o seguinte: o homem, por mais culto que seja, se não ler a Bíblia, não é sábio. E aí eu me lembrei de um episódio que foi narrado pelo saudoso Caio Fábio. Quando eu falo saudoso Caio Fábio, as pessoas pensam, Caio Fábio morreu? Não morreu. Mas aquele Caio Fábio que nós admirável, eu não sei onde ele anda, mas eu sei que não está falando hoje atualmente. Bom, dito isso, há um episódio, ele recém-convertido, ele usou drogas, ele andou numa vida muito difícil, e quando ele de repente se converte. Quando ele se converte, o pai dele já é um homem de Deus, é um homem que anda muito próximo de Deus, e ele orou pela conversão daquele filho muitos anos, e quando ele vê o filho convertido, ele disse: filho, vem para perto de mim, eu quero te ensinar algumas coisas que eu aprendi sobre a fé. Mas num livro anterior, Caio Fábio conta a respeito do seu pai era ateu, e ele desdenhava da fé. A esposa, que se chamava Laci, ela era crente presbiteriana, e um dia ele foi levá-la à escola bíblica dominical, lá na igreja em São Francisco, lá em Niterói, e ele deixou o carro ali, e deixando o carro ali perto, ele falou: vou lá dar uma espiada, o que eles estudam de Bíblia, né? E aí viu que ela estava numa classe de mulheres, e ele era machista. Ele achava que pior do que crente já era burro, mas ele achava que mulher crente era mais burra ainda. Era isso que Caio Fábio narra no livro. Com um homem com tanto preconceito, ateu, e era culto, era um homem que era um advogado brilhante, era um dos sócios de uma TV que fazia sucesso naqueles dias. E aí a lição era sobre fé, e a professora da escola dominical disse assim: minhas irmãs, o que é fé? Aí as irmãs começaram a responder, e ele falou: vou ficar aqui porque eu vou rir, elas vão fazer definições de fé, e vai ser uma risada geral, porque devem falar muita bobagem. E aquele homem preconceituoso ficou ali e começou a ouvir aquelas irmãs conceituando fé, e falaram algumas coisas tão lindas, que ele falou: engraçado, essas mulheres não são assim tão burras, não, desculpa a expressão que ele fala assim, elas são até inteligentes. E aí ouviu-se tanta definição de fé, e a professora falou: minhas irmãs, que definições horríveis. Aí ele falou: essa aí que deve ser a anta, porque se ela não está gostando dessas definições, vai ter uma coisa muito ruim. Não quero dizer nada, só quero que vocês leiam comigo Hebreus 11:1. Vamos ouvir a definição bíblica de fé, e vamos ler lá, juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E aí ele falou: caramba, que definição profunda e sucinta de fé. Hebreus 11:1, Hebreus 11:1, eu preciso ler a Bíblia, já li tanta coisa, nunca li a Bíblia. Hebreus 11:1, Hebreus 11:1, e voltou para o carro, Hebreus 11:1, Hebreus 11:1, Hebreus 11:1, e quando chegou o almoço, eles almoçaram, e falou assim: Laci, eu quero ler a Bíblia, abre aí para mim Hebreus 11:1. Aí ela tomou um susto, porque ele desdenhava da fé e de crente. Aí leu, ele falou: eu preciso ler a Bíblia. Aí, irmãos,
Tá bom, você vai ler a Bíblia, mas a Bíblia é um livro diferente. Você vai começar a ler a Bíblia pelo Segundo Testamento, Novo Testamento. Não há problema. E ele então foi para o quarto dele ler a Bíblia. Leu Mateus, leu Marcos, leu Lucas. E quando ele chegou ao Evangelho de João, capítulo 18, narrando a morte de Jesus, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. E ele entendeu que Jesus não morreu por causa dos romanos. Jesus não morreu por causa dos judeus. Jesus morreu por causa dos seus pecados. E ele se ajoelhou naquele quarto e entregou a vida dele a Jesus. E ele se levantou, pegou 8 postagens dos ex-sócios dele da TV, com quem ele havia brigado, estava brigado há muitos anos. E ele escreveu para cada sócio pedindo perdão por tudo aquilo que havia feito. Desses 6 sócios, alguns entraram em contato com ele, uns ele foi visitá-los, uns 2 não quiseram nada com ele. Mas aquele homem começou a andar com Deus e começou a ter uma vida de intimidade com Deus. Eu tive um grande amigo, saudoso amigo, que foi pastor da primeira igreja batista de Manaus. Ele me disse, Dr. Caio Fábio, tinha o mesmo nome do filho, o filho tinha o mesmo nome dele. Era um santo homem de Deus. Um homem que andava tão perto de Deus que causava impacto. A Bíblia não é um livro de amuleto para você colocar lá na sua casa. E eu quero concluir exatamente isso. A Bíblia, ela é um livro para ser guardado no nosso coração. E quando guardamos a Bíblia, a palavra de Deus, no nosso coração, ela vai nos tornando sábios. O que crê no Deus vivo que ela anuncia, encontra nela também a salvação. Por isso, não faça do Salmo 91 o amuleto da sua vida. Faça do Deus do Salmo 91 o seu Deus. O Deus da sua intimidade, o Deus da sua salvação. E você vai continuar enfrentando problemas, vai enfrentar dificuldades, vai encontrar momentos muito difíceis na sua vida, mas você sabe que você está seguro, você está com Deus, você está no melhor lugar, você tem um Deus que estará com você.